Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou Eduardo Barazal Morales. E eu sou Tuane Grutabosa. E o tema do nosso programa de hoje é sobre registro de domínio .nz. E este é um episódio especial do nosso quadro Roteamento de Ideias. Inscreva-se e compartilhe. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se nele. Compartilhe este episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade e com seus amigos. Agora você também pode acompanhar o Camada 8 pelo YouTube e o YouTube Music. Visite o nosso canal no YouTube, o NICBR Vídeos, navegue até a aba Podcasts e dê o play no episódio que deseja ouvir. E se você usa o Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. Mas antes de irmos para a nossa conversa, vamos para os avisos iniciais. Logo mais teremos a primeira edição de 2024 da nossa Semana de Capacitação. Ela será online e vai acontecer do dia 8 a 12 de abril de 2024, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. E você acompanha pelo YouTube no nosso canal, NICBR Vídeos. Na segunda-feira, 8 de abril, teremos privacidade na internet, roteamento aleatorizado com Tor. Na terça, 9 de abril, utilizando o BGP FlowSpec para mitigar ataques de DDoS. Na quarta-feira, 10 de abril, do conceito à prática TR69 e o promissor TR369 como pilares da gestão remota eficiente de CPS. Na quinta-feira, 11 de abril, entendendo o protocolo Quick, o protocolo que está mudando a internet. E na sexta, 12 de abril, ferramentas de automação de redes para ISPs, explorando Paramico, NetMico e Napalm. O convidado de hoje é o Felipe Barbosa do Internet NZ, uma instituição responsável pelo registro de domínios .nz da Nova Zelândia. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Oi, Felipe, seja bem-vindo aqui ao Camada 8. Ficamos muito felizes com a sua participação. Como de costume aqui no Camada 8, a gente queria conhecer um pouquinho mais você, apresentar você para os nossos ouvintes. Então, você pode falar um pouquinho sobre você, de onde você é, onde você trabalha? Claro. Pessoal, eu sou o Felipe, como a Tuane bem disse. Primeiramente, obrigado ao Eduardo, a Tuane e o NICBR pelo convite, né, dessa conversa, né, desse podcast que nós vamos ter hoje. Não passei por tantas empresas ainda até hoje, mas vamos falar que eu comecei na indústria da internet, né, como provedor de serviço na minha cidade, no interior, né. Fiquei lá uns 4, 5 anos nesse provedor, depois tive a oportunidade de ir para um CCTLD, né, o NICBR, né, aqui em São Paulo. E aqui eu fiquei quase 11 anos praticamente trabalhando, passei por algumas áreas, né? Acabei terminando lá na parte de engenharia, que basicamente gerencia os recursos numéricos e de nomes aí, do ponto .br e abaixo. Depois passei um pouco por um banco, que eu tive uma imersão em uma outra indústria, né? Indústria de meios de pagamento, completamente diferente do meu berço, né? E depois tive a oportunidade de voltar de novo para essa indústria da internet, né? Só que dessa vez de outro país e com uma responsabilidade um pouco diferente, né? Mas é basicamente a mesma coisa, é DNS, né? Apesar das peculiaridades de cada país e políticas, né? Continua sendo o mesmo protocolo. Mas aonde você está trabalhando mesmo aí, para os nossos ouvintes saber? Agora eu estou trabalhando na Internet NZ. A Internet NZ é a organização por trás do .nz, que gerencia os domínios dos neozelandeses, né, dos kiwis. E eu trabalho lá remotamente hoje, né, e 1 ou 2 vezes ao ano eu costumo ir para fazer in person, né, com as pessoas lá, mais um pouco dessa parte da cultura maori, né, que tem lá, e entrosar mais fisicamente com as pessoas, né, da companhia, né, ter alguns tipos de conversa que isso não é possível remotamente, né, online. E legal, então, que você trabalha nesse Internet Z, né, que cuida do .nz, e trabalhou também no NICBR junto com a gente na área do registro BR. E existe alguma similaridade, né, ou são instituições totalmente diferentes, né? A gente é uma instituição sem fins de lucro, vocês são governo. O que você enxerga por ter trabalhado nos dois? O que eu sei até hoje, né, e o que eu vivi, elas são bem parecidas. Lá também, a Internet NZ também é uma instituição sem fins lucrativos. Ela não tem nenhum vínculo com o governo. Então, ela foi autorizada lá pela IANA para ser o gerente, primeiro nível do segundo nível do país do .nz e abaixo. E eles cuidam a gerência, né, dos nomes de domínios dos neozelandeses. Uma outra similaridade é que lá também tem uma entidade, uma organização que chama DNC, né, Domain Name Commission, que é parecida com o CGI aqui,
mas ele anda lado a lado, né? Lá com o Internet NZ e o DNC. Então, praticamente, quem gerencia a parte técnica, quem gerencia políticas, né, regras, basicamente é a Internet NZ. E quando a gente tem, por exemplo, qualquer tipo de disputa de resolução, conflito de nomes de domínio, abuso, passa para essa organização, o DNC, que daí eles iam diretamente com o registrant. Então, é meio parecido, mas é um pouco diferente, né? Mas sim, tem muito a ver, né? E tanto, não só o esqueleto, né, a estrutura de como é formado isso aí, mas a cultura dentro da companhia também, né? É muito parecido com o NIC também, apesar de ser uma organização com um número de pessoas reduzido, menor do que o NIC, né? Então, é bem similar. Então, eu acho que todo mundo está curioso sobre a sua carreira, como você foi parar nesse emprego, né? Você pode contar um pouco do seu processo de entrevista, os requisitos, quem quiser uma vaga parecida, o que tem que ter. O pré-requisito tem que ser funcionário do NIC-BR antes? Ou qualquer um pode trabalhar lá? Resumidamente, são poucas vagas que tem nesse meio. É igualmente difícil ter, vamos falar assim, profissionais com certa experiência nisso daí. Então, uma faca de dois gumes, né? As vagas são escassas e também os profissionais também. Basicamente, eu estava trabalhando no banco nessa época e eu lembrei de alguma vaga, alguma coisa disso daí que estavam precisando um tempo atrás. Essa vaga ficou aberta há vários anos lá. Eu conversei com um amigo em comum que trabalhava lá. Esse amigo a gente conhecia por conta de eventos, né? Eventos do LACTLD, eventos do DNSOARC, que são organizações relacionadas a esse mundo aí do DNS. E ele me respondeu, falou, a gente trocou papo lá, né? E ele falou, manda e-mail pra esse cara aqui, que é meu tal chefe, né? E eu comecei a interagir com ele, né? E a gente começou aí uma conversa, foi evoluindo essa conversa, envolvendo mais pessoas. Depois esse amigo meu envolveu nessa conversa também, né? Porque ele é da área lá também. Hoje ele já não trabalha mais lá, esse amigo meu, ele saiu. Essa conversa evoluiu até chegar com o diretor da área. E houve algumas entrevistas técnicas, né, bem técnicas. Provavelmente houve uma pesquisa por fora, né, para saber se você é envolvido com alguma coisa ilícita ou não, certos grupos ou não, né. Então teve alguns contatos com alguns amigos meus de outros países que também são envolvidos nesse mundo do DNS. E isso tudo ocorreu remotamente. Pandemia nessa época. E depois, com a evolução dessa conversa, eu comecei a trabalhar lá de forma parcial. Isso foi uma das... quando você vai começar um processo de confiança, né, com alguém, com alguma organização, uma pessoa, você vai aos poucos, né? Você não vai direto ao ponto, né? Você não vai dar acesso incondicional como a um estrangeiro ter acesso aos recursos. Então, é natural. Então, não sei se passou mais ou menos um ano... E foi progressivamente evoluindo, por exemplo, o nível de acesso, coisas do tipo assim, tudo remotamente, confiança e tudo mais. Até que chegou num ponto que eu tô hoje, que eu recebi uma oferta para trabalhar full time. E eu aceitei, eu tô trabalhando lá, acho que vai fazer uns 2 anos, full time. E desde então eu tô indo para lá, viajando uma vez por ano. Eu acho que ano passado ou retrasado, eu fui lá, fiquei um pouco mais de um mês. Então, deu para conhecer bastante as pessoas, né, como funciona o escritório. Lá tem uma dinâmica completamente diferente. Por exemplo, por conta desses desastres climáticos, né, coisas que é diferente do Brasil. Por exemplo, lá tem terremoto, tem tsunami. Então, tem toda a forma de se fazer as coisas pensando nisso, né? Cada posição de trabalho tem um balde, dentro do balde tem água, tem comida seca, tem um monte de coisa assim para você sobreviver em casos disso. Então, vamos falar, antes de eu chegar no meu desktop para poder trabalhar, eu tenho que passar por todos esses passos, né? Peculiaridade, né, da geografia do local lá. Então, isso é muito interessante, né? Fora a cultura, né? É bem diferente do povo brasileiro, latino aqui. E eles foram muito abertos, assim, para um brasileiro, né, ir trabalhar lá. É tipo assim, tem outras pessoas de outros países trabalhando lá, é assim? Tem de outros países, mas eles estão morando lá. Tem lá indiano, tem japonês, tem chinês, tudo quanto é lugar. Mas eles estão morando lá. Mas, eventualmente, eles vão passar um período em outro país, né? Ficar com a família, coisas do tipo assim. Até o próprio pessoal de lá, eles trabalham remoto. Tem lá, a empresa tem uma sede em Auckland e em Wellington, né? Então, tem pessoas que moram em outras cidades, né, e trabalham remoto e eventualmente vão para o escritório. Não tem nada forçado, né, assim, para você ir lá. Mas é uma opção, uma opção que um funcionário tem para trabalhar, né? E você conheceu essa vaga porque você participava desses grupos de trabalho de DNS, é isso? Eu era envolvido no meio já,
né? E às vezes conversa vai, conversa vem, você lembra de alguma coisa e tal. Aí eu descobri que um evento que eu tava no Texas, em Austin, no ARC, na NOG que teve em conjunto, esse meu chefe atual também estava. E a gente começou a desconfiar por quê? Porque a gente começou a aparecer nas reuniões com as mesmas camisetas. E começou a mostrar umas fotos, e as fotos eram muito parecidas. Aí, se bobear, alguém tava na foto um do outro, entendeu? E daí, isso foi muito legal, foi muito interessante, né? O mundo é grande, mas também é muito pequeno, né? Prestando atenção e observando, é muito interessante isso. E a comunidade NS é pequena, né? Vamos falar assim, comparado com outras, né? E você pode contar um pouquinho sobre a história dos domínios.nz pra gente? Posso. Até onde eu sei, eu acho que isso é um pouco diferente aqui do Brasil. A Internet NZ não foi a primeira organização a ser custodiante, né? A ser a organização que gerencia os nomes de domínio. Lá tem um pouco de história. Em meados de 1980, 1987, houve uma reunião e a Nova Zelândia estava seguindo esses precedentes internacionais na época. E foi decidido que a Universidade de Waikato ia ser a entidade por trás da posse disso daí. Então, nisso daí, né, nessa reunião, foi decidido criar 3 domínios de segundo nível. Né? O ponto AC, né, AC.nz, que é relacionado à academia, universidade. GovT, né, que é relacionado a departamentos governamentais. E o terceiro, que é o ponto .co.nz, que é a parte comercial, né? Que todas as organizações podem registrar. Então, no início, só teve esses 3 domínios para você poder registrar. Basicamente isso. Então, começou com essa Universidade de Waikato, depois, não sei depois de quanto tempo, ela passou para ISOC NZ, a Internet Society. E só depois, em 95, que foi fundado a Internet NZ, né? Como uma sociedade incorporada na Nova Zelândia, né? Que é uma cidade sem fins lucrativos, que ela virou detentora desse requisito técnico, né, do ponto .nz. Inclusive, acho que tem um livro sobre a história da Internet NZ, que talvez eu pegue na próxima vez que eu for para Nova Zelândia, né? Que conta muito bem, muito detalhada a história, né, disso daí. Não, é interessante você comentar isso, e até fiquei com algumas curiosidades. Por exemplo, tem algum nome de domínio lá que é .nz só, ou ele tem que ser sempre com algum segundo nível, como você falou, AC, CO, ou GovT? Porque aqui a gente tem, por exemplo, nick.br, inclusive dos nossos projetos e as nossas áreas, elas são fixas no .br, não é .com.br, né? Mas lá tem alguma instituição que é .só.nz? Tem. A gente é aberto ao registro de domínios.nz. Por exemplo, eu tenho o Felipe.nz. Ah, Que legal. legal. Isso é aberto a qualquer um. Isso é uma peculiaridade de lá também. Lá, eles não obrigam qualquer registrant que queira ter um domínio.nz a ter algum vínculo, né, alguma presença no país, né, de alguma forma. Isso não é obrigatório, né, qualquer pessoa no mundo pode ter. É um CCTLD aberto, vamos dizer assim. Né? Pode ter um nome de domínio. Então, eu sei que isso é diferente aqui do Brasil, eu acho que de como é feito hoje, né? Mas eu imagino que vários outros CCTLDs começaram a abordar esse tipo de postura, né? De permitir já registrar o domínio ali já no final do CCTLD, né? No .br, por exemplo, no .nz. Então, deixa eu ver se eu entendi, que eu acho que... não sei se ficou muito claro para mim, e talvez para o ouvinte. Qualquer pessoa do mundo pode ter um .nz, então não tem Você pode ter um .eduardo.nz. O Eduardo.nz Pode. E colocar coisas em português, não tem nenhum problema. Não tem que ter algum vínculo com o país ou com língua, nada. Não. E como funciona esse processo de registro, né? Se o Eduardo quiser colocar lá o registro dele, barazal.nz. Você tem que ter lá 2 servidores de nome e de domínio, né? Você pode escolher que vão responder com autoridade, né? Hoje, lá, nós não oferecemos um servidor... Um autoritativo que eu vou poder... Né? Hoje, no registro já tem, né? Já há algum tempo, essa opção de você hospedar os seus domínios num servidor do NIC, né? De forma gratuita. Lá ainda não tem nenhuma opção desse tipo. Então, você tem que ter o seu provedor... Tem que ter 2. Exatamente. Entendi. Então eu tenho que talvez instalar um bind ali para poder servir como Bind, servidor. um NSD, um NOT, Ou você Power pode ser um DNS. usuário comum e só contratar uma hospedagem também. Que tenha um servidor DNS autoritativo para me ajudar. E é só esse requisito técnico.
Mas tem requisito financeiro? Tem que pagar alguma coisa? Sim, tem lá você paga $18, se eu não me engano, por ano, para você ter esse domínio. E é só isso, basicamente. Processo rápido. Há uma peculiaridade também. A gente está falando de registrar um domínio. Se eu não me engano, hoje no Nick, a cada 5 minutos tem uma publicação de uma zona nova, né? Cada 5 minutos o sistema de publicação gera... Se não mudou na minha época, né? Gera uma zona atualizada com novos dados, né? Se bobear até antes. Lá, a nossa publicação é a cada 15 minutos. Então, a cada 15 minutos, geram o conteúdo mais atualizado da zona e publica para os secundários nossos, né? Servidores secundários autoritativos. Legal que você falou que qualquer um do mundo pode registrar aí um .nz, mas como que funciona a cultura lá do neozelandês? Ele usa o .nz quando vai acessar um site para fazer compras ou ele vai mais no .com? Porque assim, se qualquer um pode registrar lá o .nz, né, não necessariamente ele vai encontrar o conteúdo que ele quer. Pode encontrar ali, por exemplo, o Eduardo.nz que está escrevendo tudo em português. Mas eles têm essa cultura mesmo? As empresas registram bastante o .nz ou eles vão mais no .com mesmo? Que eu vejo, eu não consigo ter uma estatística do .com para confirmar com você. Mas o que eu vejo, sim, eles registram bastante, né, o domínio do país deles. E tem uma diferença também, não só da Nova Zelândia, mas eu acho que do mundo todo, de cada país, é uma forma de você paga o domínio, né? Como você paga aqui no Brasil, e esse dinheiro se reverte para você de novo. Por exemplo, você paga o seu domínio .br ou .nz, esse dinheiro, que é o que paga o salário de todo mundo aqui, e que paga também o investimento em infraestrutura para manter esse serviço de domínio vivo e operando, né? Com segurança e coisas e tal. E isso se reverte para a população. Por quê? Porque você vai ter um serviço de melhor qualidade, mais resiliência, né? Talvez mais opções que você possa ter no seu registro, mais segurança. Se você paga para um .com, esse dinheiro fica para lá, não volta, por exemplo, para um país, né? Então, vamos falar assim, é um ciclo, né? Vamos dizer assim. No NIC-BR, né, a parte do dinheiro do registro é revertido para as ações, que nem o Camada 8. Acontece alguma coisa nesse sentido também, no Internet NZ? Tem, acontece bastante coisa nesse sentido. Tem o Camada 9, né? Tem doações que eles fazem para apoiar iniciativas, principalmente maoris, por exemplo, de inclusão digital, de levar tecnologia para os povos lá que não tem tanta condição assim de estar incluso nesse meio, né? Levar esse tipo de informação. Tem bastante atitude nesse sentido, né? E, claro, também pesquisa, inovação, tudo relacionado à norma de domínio. Eu achei bem interessante que parte dos recursos vai para a população maori. Você pode comentar um pouquinho mais? Claro, assim, não é só a empresa, mas o país todo ele é um pouco envolto dessa cultura maori. Então, se você for lá para Wellington, para Auckland, algumas das cidades centrais lá, você vai ver placas de trânsito, né, escrito em maori, em inglês, por exemplo. E muitas companhias tentam ficar em volta disso, né? Então, não é diferente. Da Internet NZ, eles usam parte dessa arrecadação, né, anual para financiar alguns projetos que têm como fim a população maori, né? Então, levando em conta a inclusão digital, levar novas tendências, tecnologias, para que esse pessoal esteja a par, né, desse mundo digital que para nós é um pouco mais fácil, né? Isso é muito interessante, né? Que a companhia todo ano faz isso daí, né? Eles têm lá, se não me engano, uma eleição, né? Que eles escolhem os projetos mais interessantes para a comunidade e doam lá um certo valor, uma certa quantia, né? Inclusive para eventos regionais, né? E nessa questão do Maori, eles também estão representados na internet? Eles têm muito domínio? Alguma coisa aí relacionada à cultura Maori? Eles têm um domínio de segundo nível chamado maori.nz, que é dedicado a grupos, né, e organizações, o povo maori, né, para registrar e usar esse domínio aí. E quais são os domínios .nz mais utilizados? O domínio de segundo nível da Nova Zelândia mais utilizado hoje é o CoNZ. Tem aí mais ou menos 700 mil domínios, né, 600, 700 mil domínios, eu acho. Compreende aí 70%, 80% do total de domínios que tem hoje. A segunda posição seria o .nz, já diretamente. Né? Seria, vamos falar assim, a segunda maior zona que nós temos hoje lá na Nova Zelândia, né? São os dois maiores. Você já falou pra gente de alguns, né? Nomes de domínios de segundo nível, como o .ac, até o .maori. Você tem alguns outros? Tem alguns mais. A gente tem o .geek, .nz, por exemplo, né? Geek mesmo, né? Que a gente conhece, o pessoal mais aí... Gamer, assim?
O pessoal mais... Não, gamer não, Tuane. Lá é Senhor dos Anéis. Então tem alguma coisa, lordoftherings.geek.nz, deve ter, não tem não? O pessoal mais focado, assim, né? Em tecnologia, em fazer as coisas, né? Por eles mesmos, né? Isso é uma característica muito do pessoal de lá. E fora isso, a gente tem os comuns, né? .net, .org, .nz, né? .school, que é mais dedicado àquelas escolas primárias, né? Que a gente tem um .ac, que é mais dedicado à academia e universidades, né? E tem essas diferenças, né? Desses domínios. Esse ponto kiwi. As pessoas que moram lá são considerados kiwis, entendeu? Ah, é isso. Tipo, o brasileiro de lá é kiwi? Mas neozelandês? É a mesma coisa. Ah, é? Que nem como é que a gente chama o pessoal que nasce e mora em Florianópolis? Barriga verde, certo? Tá, é mais ou menos isso, entendeu? E aí, então ponto kiwi é utilizado ali para a população comum, então, é isso que você quer dizer? Isso. Qualquer um pode registrar, né? Não tem moderação como alguns outros, né? E como que funciona o processo para registro? Você falou da questão técnica, você falou da questão financeira e da questão burocrática. Tem que preencher alguma coisa ali? É simplesmente entrar no site ali, você colocar o seu cartão de crédito já está pronto? Basicamente, eu vou falar de outra coisa agora. O modelo Registry, Registrar e Registrant. Então, Registrant é o usuário final, o usuário o detentor do domínio. Registrar, vamos falar assim, é o intermediário que faz essa venda, né, desse domínio aí. E Registry é o detentor aí tecnicamente do TLD, que faz a delegação com o domínio superior, né? Com o ponto, com o root, né? Então, basicamente, o Registrar entrega todos esses dados para fazer a alocação desse recurso no Registry. Hoje, como funciona na Nova Zelândia? A Internet NZ, ele não é um Registrar. Ele não vende domínios, por conta de princípios de conflito de interesses, né? Então, tem lá, acho que mais ou menos 70 registrars associados, né? A Internet NZ, também são associados à ICANN, e eles praticamente fazem a comercialização dos domínios do .nz. Interagem com o Registry, que é a Internet NZ, para atualização de dados, né? Para fazer esse loop completo entre o Registrant e o Registry. Então, assim, mas passando aí para o nosso uso ouvinte, né? Seria um registrar, tipo, GoDaddy, assim, você vai nessa empresa e aí ele vai e conversa com você, é isso? Por exemplo, a Gransin, que é um grande registrar. A Tucos também é um grande registrar, se não o maior, né? Que faz essa intermediação entre o registry e o registrant. Tá, então aí você vai num registrar que vai conversar com vocês. Aí você não tem o contato direto com o registrador, né? O registrante, né? Que você quis dizer, a pessoa. Não, só tecnicamente, né? Só os dados deles vão estar lá na nossa base de dados que vai ser produzida a zona, né? E é instantâneo nisso? Porque eu fico imaginando, se tem tantos registrars que podem conversar com vocês, imagina lá, eu tô marcando o eduardo.nz num registrar e outro também tá pegando o eduardo.nz. Qual que é o nível de preferência? Como que dá essa questão de resolução de conflito? Essa parte de disputa de conflito, basicamente, é quem chegar primeiro leva, tá? É essa, vamos falar assim, a regra geral lá. Claro que deve haver exceções, mas a gente vai entrar mais na parte legal, que vai entrar a parte mais pro DNC, né? E daí eu não tenho muito... Que não faz parte da sua instituição, né? Que é a Internet NZ, né? Exatamente. Ah, então os $18 é para vocês, o registry. Mas assim, o registrar pode cobrar mais caro. É isso? E aí, por exemplo, ele pode agregar mais serviços, por exemplo, uma hospedagem, tudo, e aí ele faz esse contato com vocês. Cara, essa é uma boa pergunta. Cada registro é diferente. Eu acho sim que eles podem agregar algum tipo de serviço a mais, né? Mas eles não podem aumentar o valor do nome de domínio. Nessa parte um pouquinho mais técnica, vocês implementam quais medidas de segurança? Vocês usam DNSSEC nos domínios? Como funciona? Sim, a gente implementa DNSSEC, né, em todos os domínios que nós somos detentores. E, basicamente, temos uma peculiaridade no modo de operação do DNSSEC. A gente trabalha com o modelo multi-signer, né, com diferentes provedores. Então, basicamente, a gente tem uma cadeia de chaves em uma localidade assinadas nas zonas. E a gente tem, em outra localidade, geograficamente diferente, um outro conjunto de chaves assinados também às zonas. Então, a gente pode chavear de um lugar para o outro e vai ser uma cadeia nova de chaves. Não são as mesmas chaves que são replicadas e assinadas identicamente. São chaves diferentes.
Então a gente consegue fazer dessa forma em caso de algum desastre natural, por exemplo, ou algum caso muito difícil de acontecer, mas de roubo de credencial, roubo de chaves, a gente consegue chavear sem ter nenhum problema. E aí fica sempre dentro da Nova Zelândia, ou então vocês têm alguma parceria? A gente opera a parte de distribuição de zonas de forma híbrida. A gente tem os nossos servidores de DNS autoritativo, de forma unicast ou unicast, e nós temos também serviços contratados, por exemplo, com o CIRA, o pessoal do Canadá, que eles têm uma abrangência muito grande no globo para distribuir esse conteúdo mais próximo das pessoas que precisam acessar qualquer domínio.nz, e também com o pessoal da NetNode, que também tem uma vasta gama de servidores Ncast espalhados pelo mundo, né? E dessa forma a gente não precisa, com os nossos recursos, contratar hardware, contratar serviço pessoal para gerenciar tudo isso. A gente tem essa forma híbrida de operar. A gente tem os nossos serviços com os nossos recursos, mas também tem de terceiros contratados, pagos. Tá, então aí vocês têm localidades diferentes para as chaves, mas aí você está falando da onde estão as zonas, né? Onde vocês podem colocar os servidores autoritativos do .nz. Aí você tem esse com o Canadá, isso. Então, por exemplo, aqui no Brasil, se eu quero acessar algum site .nz, eu não preciso ir para a Nova Zelândia para fazer a busca de DNS, né? Posso ir no Canadá, isso. Isso, por meio do roteamento, ele vai alcançar aquele que esteja mais perto. Isso é diferente do NIC, né? O NIC não tem serviço contratado. O NIC ele tem uma boa abrangência em várias regiões, mas é tudo gerenciado pelo próprio NIC. Curiosidade, além do .nz, vocês cuidam de algum outro? Hoje a gente também opera como operador técnico, né? Como back-end do ponto AQ, que é da Antártida. Então a gente opera a parte de serviços técnicos, né? Mas nós não operamos a parte do registry em si, vamos dizer assim, né? É mais a parte do back-end aí, a parte de zonas. Mas, assim, motivos históricos. Tem um cara que chama Peter... Eu não lembro o sobrenome dele. Ele é o cara que cuida do ponto aqui. Mas é muito pequeno isso daí, entendeu? Então, não representa um serviço volumoso. Hoje a gente tem, sei lá, 70 domínios na Antártida, né? E tem uma peculiaridade muito interessante, que não é qualquer um que pode ter o ponto aqui. Não? Tem que morar lá. Ah, achei que fossem ser mais domínios, sei lá, talvez relacionado à pesquisa. Você tem que morar lá ou você tem que ser ligado a algum órgão de lá, né? Então, quem cuida lá é do pessoal da Antártida Network Information Center, que cuida disso daí. Mas se você olhar lá, tem muita entidade de pesquisa que usa esse domínio lá para várias coisas. E aí você que cuida dessa parte de mexer no DNS do ponto .AQ, é isso? O time que eu trabalho, né, que ajuda a gerenciar esses domínios. Felipe, obrigada pela sua participação. Você gostaria de deixar algum recado final para os nossos ouvintes? Acho que não seria um recado, seria talvez um comentário interessante, né? Certas oportunidades surgiram, né, em um momento muito difícil, por exemplo, que nem estava a pandemia, né? E algumas culturas permitem você começar, né, ter essa oportunidade remoto, sem estar com uma presença física, né, como foi bem observado durante esse período de pandemia. E dá muito certo lá, por exemplo, né? Talvez não seja assim como todo mundo, mas é uma opção, é uma oportunidade que a parte remota deu para todo mundo, né? Não só para mim. E eu acho que nesses tempos aí a gente consegue aproveitar muito, né, essa condição aí para evoluir, seja profissionalmente, seja academicamente, né, ou seja pessoalmente, né? Então eu acho que de toda situação difícil dá para tirar uma lição muito boa para a gente, né, evoluir com isso, né? Então é um país muito interessante, né? Eu já fui lá 2, 3 vezes. É uma cultura bem interessante, bem legal. É um povo bem receptivo, né? E como a maioria dos links costumam ser, né? Tem uma concentração condensada, né, de mentes pensantes lá. Então isso é muito interessante para você aprender, evoluir e somar junto no final. E muito obrigado aí pela sua participação. E quando você tiver aí mais umas historinhas aí do ponto .nz, do ponto .AQ, traz aqui pra gente. Tá, joia. Eu que agradeço o convite, pessoal. Até a próxima. Até mais. Bom, a conversa está muito boa, mas temos que ir para os últimos avisos. Lembrando que as inscrições estão abertas para as turmas de 2024 do nosso curso de Boas Práticas Operacionais para Sistemas Autônomos, BCOP, tanto na versão EAD quanto na presencial. As inscrições das turmas do curso de Formação Técnica de ISPs do programa AceleraNet também estão abertas, então anote na agenda. E para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse
septro.br/cursos-eventos. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursoseptro@nic.br. E se você usa o Spotify, você também pode mandar a sua dúvida diretamente na caixa de perguntas, logo abaixo da descrição do episódio, lá no Spotify. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Quero convidar a todos para se inscreverem também em nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo importante. Vocês nos encontram no Twitter como @comuniquebr, no Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram nós somos @nickbr. E no YouTube é só procurar por NickBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da camada 8. Até mais! Até mais! E lembrando que essa é mais uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre já o seu .br.